Querido aluno Trino, nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre os crimes patrimoniais. Os crimes contra o patrimônio que estão no segundo título da parte especial do Código Penal e que são crimes que estarão presentes no seu cotidiano como juiz ou como promotor de justiça. Tenha certeza. Vamos então tratar dos crimes previstos entre os artigos 155 a 183 do Código Penal. Nós aqui não estaremos falando sobre patrimônio imaterial. Nós aqui estaremos falando sobre patrimônio propriamente dito. Então aqui não é a ideia, não é a invenção, porque essa questão do patrimônio imaterial, da coisa que não se pode tocar, as nossas ideias, as nossas invenções, enfim, essa tutela da propriedade imaterial, ela estará feita a partir do artigo 184 e não será objeto da nossa aula de hoje. Aqui trataremos do patrimônio propriamente dito. Podemos verificar que esses crimes patrimoniais, eles têm lá nos artigos 181, 182 e 183 a sua parte das disposições gerais. A importância de nós sabermos essas disposições gerais é imensa, porque muitas vezes vocês estudam os crimes patrimoniais e não olham lá para trás, não olham para a parte das disposições gerais. Digo então que vamos começar a nossa aula ao contrário. Vamos falar das disposições gerais. Lá no artigo 181 do Código Penal, nós vamos encontrar as denominadas escusas absolutórias. O que são, afinal, essas escusas absolutórias? Essas escusas absolutórias são hipóteses que levarão à isenção de pena. E por que é que o agente ficará isento de pena? O que faltará para que se aplique uma pena? Veja que no caso do 181, o agente estará praticando uma conduta típica, ilícita, culpável, mas não punível. Porque essas escusas absolutórias são causas extintivas da punibilidade previstas aqui na parte especial. O artigo 181 dirá que é isento de pena a pessoa que pratica qualquer dos crimes descritos neste título, ou seja, no título dos crimes patrimoniais, em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal, ou então contra ascendente ou descendente, seja qual for, legítimo, ilegítimo, natural ou civil, ou civil. Na verdade, essas disposições aqui, quando dizem respeito a legítimo e ilegítimo, nós precisamos lembrar que a nossa Constituição não nos permite mas não nos permite nada que fale sobre legitimidade e ilegitimidade, porque não se pode falar de filho ilegítimo, não se pode falar de descendência ilegítima. Então, contra ascendentes e descendentes, e acabou. Muito bem. Então, se eu, Cláudia, subtrair dinheiro do meu marido, eu estarei isenta de pena. Se meu marido subtrair dinheiro meu, estará igualmente isento de pena. Se eu, Cláudia, subtrair dinheiro do meu filho, pôr a carteira do meu filho, pegar um dinheiro, estarei isenta de pena porque estou praticando crime contra o meu descendente. A mesma coisa acontecerá com o meu filho se subtrair dinheiro meu. Vejam que aqui nós sempre deveremos verificar a data do crime no que tange à primeira situação. Nós precisamos lembrar que o crime se considera praticado no momento da ação da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, não importa se hoje existe separação, não importa se hoje essas pessoas estão divorciadas, importa se na época em que o crime foi praticado, ou seja, no momento da ação ou da omissão, aquela pessoa estava na constância da sociedade conjugal, certo?
E aqui é também muito importante que se verifique que somente se aplicarão essas escusas absolutórias na hipótese de nós estarmos diante do que diz o artigo 183. Vamos verificar. O artigo 183 dirá assim: não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores, dentre eles o 181, se o crime é de roubo ou extorsão, ou quando, em geral, o crime for praticado com violência ou grave ameaça. Então, o que eu contei aqui para vocês foi uma subtração, mas essa subtração ela não pode ter sido perpetrada com violência. Essa subtração ela não pode ter sido perpetrada com ameaça grave. Então, por exemplo, uma coisa será eu subtrair o dinheiro do meu filho, outra coisa será eu colocar uma arma e subtrair o dinheiro do meu filho. Ou eu dar um boa noite Cinderela e subtrair o dinheiro do meu filho. Porque aqui eu estarei praticando crime de roubo e eu não poderei. Afinal de contas, o crime de roubo praticado com violência ou ameaça não grave não admite a aplicação da escusa absolutória. Uma outra questão importante é que se diz assim: não se aplica o disposto desse artigo, aliás, nos dois artigos anteriores, a escusa absolutória do artigo 181, então, ao estranho que pratica o crime. Imaginemos, portanto, que meu filho, por exemplo, tem os amigos que traz para nossa casa com muita frequência. Imaginemos, então, que meu filho e um amigo, em comum acordo ou unido em ações e desígnios a esse amigo, venha subtrair algo de mim enquanto eu durmo, né? Sem violência, sem grave ameaça, e leva alguma coisa minha junto com esse amigo. Na verdade, o meu filho estará isento de pena, mas não estará isento de pena o tal amigo, porque afinal de contas, como diz o artigo 183, isso não, a isenção de pena, ela não é aplicável ao estranho que participa, ao terceiro estranho que participa do crime. Uma outra também hipótese é a do inciso 3, que diz que não se aplicará a escusa absolutória se o crime for praticado contra alguém com idade igual ou superior a 60 anos. Então, se o meu filho subtrai alguma coisa de mim, o meu filho estará isento de pena, porque eu não tenho ainda 60 anos. Eu sou uma mulher com menos de 60 anos. Mas se, por exemplo, eu subtrair de minha mãe, uma mulher que tem os seus 75 anos, eu jamais poderei alegar a escusa absolutória. Ok? Então, porque não se pode alegar escusa absolutória em crime praticado contra a pessoa idosa, idade igual ou superior a 60 anos. Joia? Nessas situações de escusa absolutória trazidas aqui, é muito importante que nós falemos sobre também as hipóteses do artigo 181 do Código Penal. Então vamos abrir, o 182, perdão, do Código Penal. Vamos abrir aqui, importantíssimo. Importantíssimo, antes de nós passarmos, porque eu não falei, que é a seguinte: será que cabe interpretação nesse dispositivo, ou melhor, cabe aplicação desse dispositivo? Por exemplo, quando a lei fala do cônjuge, será que cabe para o companheiro? Será que cabe para o companheiro? A regra é sim. A doutrina amplamente majoritária dirá que sim, porque se trata de analogia em bonam partem. Ora, a lei, quando foi feita, não reconhecia o companheiro como se reconhece hoje. Então não tem sentido aplicar ao cônjuge e não aplicar ao companheiro, ok? Então, na verdade, aqui pode ser também aplicado ao companheiro. Uma outra questão é a seguinte, com relação ao erro quanto à titularidade daquele objeto. Vamos imaginar o seguinte: